Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de hoje poder estar aqui conversando um pouco com vocês. Na verdade, hoje, a minha vinda aqui, vocês sabem que eu sempre gosto muito de vir aqui na sessão, porque normalmente quando a administração vem aqui, ela vem para a gente poder apresentar projetos, discutir assuntos de extrema importância. A gente costuma vir aqui sempre com notícias boas, buscando apoio dos vereadores, buscando sempre parcerias para o crescimento do município. Hoje, de uma forma diferente, eu estou vindo aqui porque depois de um fato, de uma denúncia ocorrida aqui na sessão da Câmara no dia 1º de outubro, fazendo acusações bastante sérias, inclusive em relação a um fato ocorrido na Secretaria de Saúde, nós, como administração municipal, resolvemos abrir uma sindicância interna para averiguar os fatos que teriam ocorrido no dia 8 de agosto, lá no posto de saúde de Três Irmãs. Porque quem conhece o nosso trabalho, quem sabe como é a nossa administração, sabe que em nenhum momento o poder público se furtou, algum momento, de fazer alguma investigação quando algum ato duvidoso chegou a ocorrer. E o histórico nosso já mostra isso, de experiências passadas que não foram agradáveis para a administração, que também ocorreram punições. Então, dessa vez, não seria diferente. Então, nós abrimos uma sindicância para poder averiguar os fatos. Essa sindicância, ela ouviu as principais testemunhas, ouviu o vereador, ouviu a equipe lá das Três Irmãs, ouviu a Josiane Resch, que era a técnica responsável pela unidade, ouviu o Dr. Carlos, ouviu a Raine, ouviu a Cleonice Vando, que serviu como testemunha, também ouviu a Arlete como secretária de saúde. Então, nós já ouvimos todos eles, já saiu o resultado, esse resultado foi publicado hoje nessa sindicância, e eu vou trazer também de conhecimento aqui de vocês. Só que, como eu falei no começo, normalmente eu venho aqui sempre com notícias boas, notícias da administração, notícias que fazem com que o município sirva sempre de exemplo para toda a região. Hoje estou aqui, não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste. Triste porque eu achei lamentável o ocorrido que aconteceu, porque nós, como administração pública, é uma administração extremamente transparente, em nenhum momento fomos procurados para poder ser comunicados desse suposto furto. A secretária vai estar usando a palavra daqui no dia 19 também, vai estar falando em relação a isso. Mas, para mim, ter um entendimento mais claro, eu só gostaria de fazer duas perguntas ao vereador que fez a acusação, se ele permitir a resposta e concordar. No dia 1º, o senhor fez uma acusação aqui, na tribuna, dizendo que 2 funcionários teriam roubado medicamento e que o senhor havia procurado a secretária de saúde 30, 40 dias atrás, esperando uma resposta. O senhor confirma? O senhor confirma? Outra coisa que o senhor disse, que o senhor teria oficiado a Secretaria de Saúde pedindo esclarecimentos. O senhor confirma? Alô? Então, eu conversei com a secretária e ela confirmou para mim que os 2 funcionários realmente confessaram pegar medicamento. Só que foi só mandar que eu não gravei a conversa, né? Essa foi a diferença. E mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Aqui, na página 56 do nosso relatório, aonde o vereador Ézio usou da palavra em testemunho assinado por ele não diz que procurou 30 a 40 dias a secretária de saúde, mas que sim a procurou no dia 27 de setembro, uma quinta-feira. E na segunda-feira ocorreu aqui, nessa Casa de Leis, a acusação. Então eu preciso dizer para o senhor que o senhor mentiu em tribuna, dizendo que o senhor procurou 30, 40 dias ela antes daquele dia 1º, o senhor sabe que é mentira. O senhor escreveu aqui que o senhor não a procurou. E eu gostaria que quem estivesse assistindo a gente hoje, pelos 2 sites aqui, o Ponto da Notícia e do Clique Mercedes, soubesse que essa tribuna que a gente elege vereadores para que eles usam da verdade, para que eles usam de projetos importantes, para que eles usam sim também de fiscalização, que o dever do vereador é sim fiscalizar.
mas jamais que a gente permita que um vereador usa essa tribuna numa casa de leis que, como o texto diz, honrosa, use para mentir. E a gente não pode admitir a mentira. O senhor acabou de confirmar que o senhor disse, há 30, 40 dias antes, ter procurado a secretária, e a mentira. O senhor escreveu aqui que não. Pode. Eu falei aproximadamente. Aproximadamente, eu não confirmei, eu falei aproximadamente, porque eu não fiz as contas, né? Mas, se eu puder fazer mais uma pergunta? Né? Eu só queria saber por que a secretária tomou conhecimento dos fatos e não tomou nenhuma providência. Eu já vou responder junto com a sindicância isso. O senhor falou aproximadamente 30, 40 dias ao fato. O senhor procurou 4 dias antes da sessão. E o senhor procurou com outro objetivo. E o senhor, como vereador, como eu quero acreditar que conheça da legislação, o senhor foi procurar a secretária para pedir ajuda para pagar um procedimento médico particular. E como vereadores, todos vocês sabem que principalmente em ano eleitoral é proibido que a gente pague qualquer procedimento. Estamos nós até cautelosos e preocupados se o senhor também não usou daquele momento para criar uma situação para comprometer mais ainda a equipe da Secretaria de Saúde, e que a gente lamenta muito. Porque quando a gente se coloca no setor público, na administração municipal, a gente luta, a gente trabalha para fazer com que o município seja exemplo. O município de Mercedes é exemplo na saúde. E por uma atitude irresponsável e inconsequente, de um ato impensado aqui na tribuna, de uma acusação, que o senhor usou os meios totalmente errados, que o senhor poderia ter me procurado, que o senhor poderia ter feito um documento que é a prova viva, pedindo explicações. As imagens estavam lá para o senhor ver em qualquer momento. Mas, coincidentemente, uma semana antes da eleição, foi-se levada a público uma acusação de roubo, que é uma acusação que denigre toda uma administração. E a gente não pode concordar com isso. Porque eu sei o que essa equipe aqui trabalha. Todos nós sabemos, e quem usa da nossa unidade de saúde sabe, que aqui, se for necessário se juntar todos e fazer uma vaquinha para comprar remédio para um paciente que não precisa, eles fazem. Se for necessário comprar rifa, se for necessário comprar bingos, para poder arrumar dinheiro para comprar cadeira de rodas, cadeira de banho, muleta, seja o que for, eles se juntam e fazem. Que eles não têm hora, não têm dia para poder trabalhar. Eu fiquei indignada com as acusações, mas em nenhum momento me furtei de nós abrirmos uma sindicância para averiguar os fatos. E se tivesse ocorrido alguma coisa de ilegal e imoral, nós teríamos tomado a decisão, sim, de puni-los pelo erro, porque nós não admitimos esse tipo de circunstância, nós não admitimos nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de roubo no nosso governo. Não admitimos. Só que não foi procurado nenhum desses meios. Foi procurado um meio onde tentou se denegrir única e exclusivamente a imagem da administração municipal. E isso é o que frustra nós como cidadão. É isso que frustra porque repercutiu regionalmente. A Secretaria de Saúde de Mercedes, que por muitos e muitos anos foi usada de exemplo, inclusive outros municípios vêm aqui conhecer o nosso sistema, começou a ser vista como uma secretaria que tinha pessoas que roubassem alguma coisa. Isso é humilhante para o nosso serviço. Isso é humilhante para o município. Isso é humilhante para uma equipe que eu sei o quanto que fazem, o quanto que trabalham, o quanto que honram, de chegar quase que se ajoelhar na frente de uma equipe médica ou de uma equipe hospitalar para conseguir uma vaga ou internamento para um paciente. Então nós, como administração pública, nós não podemos permitir que tais acusações ocorram e que fica simplesmente o dito pelo não dito. Então, respondendo à pergunta do senhor, o senhor me pediu se o senhor procurou a secretária que ela teria dito que sim, que o furto ocorreu, é isso que o senhor pediu? Então, palavras são palavras. Eu gostaria que o senhor tivesse gravado a conversa toda, inclusive o senhor pedindo ajuda de pagamento em período eleitoral de exames ou cirurgias particulares, que é crime. É crime. Se o senhor tivesse gravado, nós estaríamos mais tranquilos. Porque o que a secretária te falou, e também está aqui, tá? Na nossa sindicância, foi que sim, que veio sim uma acusação vinda de uma profissional que trabalha na secretaria, lá nas Três Irmãs, de que teria sumido medicamentos. A sindicância, ela mostra sobre esse sumiço. Caixas de medicamentos teriam sumido. Não sumiram caixas de medicamento.
O que tinha era uma caixa com um aparelho de clareamento bucal, que a equipe transporta, e que todas as testemunhas viram. Então eu sugiro, vereador, que o senhor, antes de vir fazer acusações que denigra uma administração pública, que o senhor averigue os fatos. Eu sei que sanções irão ocorrer. Nós fizemos a nossa sindicância. A equipe de saúde está aqui. A equipe de saúde, conformada com tudo o que aconteceu, Dr. Carlos, que é um excelente profissional, que nós só temos até o momento elogios para o trabalho dele. A Raine, que é uma pessoa que está conosco aí há 14 anos, que nunca deixou uma mancha no trabalho dela. Eles vão procurar os direitos deles. Eles vão partir para a justiça, vão lá estar buscando os direitos deles, porque eles foram acusados de um crime que, em primeiro lugar, não aconteceu. Em segundo lugar, eu vou falar o que o relatório aqui fala, então, que foi uma armação de uma vingança. E nós fizemos uma reunião com toda a equipe de saúde, após a acusação aqui, onde a pessoa que fez as acusações estava nessa reunião. Onde, num certo momento, nós a cobramos de por que ela teria feito isso. Porque ficou claramente entendido que foi uma questão de vingança contra o doutor. E essa vingança ficou comprovada aqui no depoimento dela também. E os depoimentos, minha gente, população, os depoimentos estão todos aqui, numa ata, assinado por todos. Aqui tem uma ata, né, que o próprio vereador, que disse ter comunicado, oficiado, quer mandar um ofício, disse que mandou para a secretaria, mentira, ele não mandou. Aqui tem uma ata, né, que ele disse que ele procurou 30, 40 dias antes do dia 1º de outubro, que foi o dia da acusação, pedindo informações para a secretária, e que é mentira também, porque ele não procurou. Foi de conhecimento de todos, inclusive dos vereadores, aqui no dia dessa sessão que teve aqui no dia 1º, o suposto furto. E o que aconteceu naquele dia? A nossa funcionária, por questões de saúde, ficou afastada 90 dias das suas funções. E nesse período, sim, tivemos problema de medicamentos, porque vários profissionais foram lá, na Secretaria de Saúde das Três Irmãs, trabalhar. E, estranhamente, todos os meses, quando dá alguma diferença de material, existe uma declaração dela, dizendo embaixo que foi feito baixa de estoque, sempre regularizando. E, estranhamente, no dia 9 de agosto, um dia após a funcionária sentir-se lesada pelo doutor, ela escreveu no relatório desaparecimento de medicamentos e que foi informada a secretária de saúde, que também é mentira, que a secretária de saúde ficou sabendo dos fatos no dia 10, sexta-feira à tarde. Então, mentiras em cima de mentiras, não sei qual é o objetivo, não sei, não concordo, porque o que é verdade tem que ser dito, o que é verdade tem que ser mostrada. As imagens estão para todos vocês verem. A população pode ver essas imagens. Pode até na secretaria falar com a nossa secretária e assistir os vídeos. Não ocorreu furto. Ocorreu uma má-fé muito grande. Que eu não, particularmente, eu não sei exatamente dizer o porquê ocorreu essa má-fé. Não sei se é porque simplesmente foi por interesse de vingança só, por uma palavra que de repente o doutor teria dito que magoou a funcionária. Num trabalho coletivo, quando alguém nos magoa, a gente chama a pessoa para o lado e pede, ou comenta, não gostei do seu comentário. Mas não tenta denegrir o serviço de uma equipe inteira. Os 76 funcionários de saúde que nós temos, e grande parte deles estão aqui, foram acusados de roubo. E é só olhar aqui para a cara deles e sabe que ninguém roubou nada, que ninguém pegou nada, muito pelo contrário. Essa equipe aqui tem mais para tirar do bolso para dar do que tirar alguma coisa de alguém. Como se um médico ou um dentista precisasse furtar. Eles têm amostra grátis de medicamento o tempo todo, não há necessidade de roubar nada. O que ele fez com a autorização da Nica, da Raine, foi pegar o medicamento para um tratamento no pé, e que todos os funcionários da saúde são provas disso. Todos eles são prova disso. O que aconteceu e que está aqui no relatório também, um único erro, mas não foi um erro só deles, é um erro que já vem de muito tempo acontecendo, que é o fato comunicação e dar baixa no sistema de medicamentos. Todo mundo sabe que nós temos monitoramento na unidade de saúde de Três Irmãs. Ninguém é louco em sã consciência, e nem a educação desses que estão aqui permite isso, de roubar alguma coisa
ainda mais com monitoramento, porque não precisa. Porque se algum dos vereadores aqui chegar e disser, eu preciso de captopril, está aqui, tem receita, não tem ainda, ele se propõe a ir lá conversar com o médico, falar, o vereador Ézio precisa de uma cartela de captopril, doutor, tem como fazer uma receita? Eles fazem isso pelo paciente. Ninguém precisa roubar, não precisa disso. É um absurdo uma acusação dessas, denigrindo. O cúmulo foi sabermos, isso aconteceu na segunda, na sessão, na quarta-feira, o filho de uma funcionária que não mora aqui em Mercedes, chegar e ligar para a mãe e falar, mãe, os meus colegas de faculdade estão falando que tem ladrãozinho na saúde. Que situação humilhante, que situação desnecessária. Não tem ladrão na saúde. Na saúde tem gente trabalhadora, tem gente que acorda a qualquer horário para socorrer, seja quem for, aonde for. Na saúde nós temos pessoas comprometidas e que estão trabalhando 24 horas por dia na unidade de saúde, para a gente servir de exemplo como a gente serve em toda a região de exemplo. Por isso que eu não podia deixar de vir aqui hoje, eu não podia deixar de falar da sindicância. Eu tenho 3 minutos para falar e depois vai ser aberto para perguntas, né? Para 10 minutos. E eu faço questão que vocês me perguntem, eu faço questão que qualquer dúvida seja tirada, porque na nossa gestão a gente não trabalha com dúvidas, a gente não trabalha com o que é errado. Na nossa administração nós não permitimos que haja falcatruas, a gente não permite que haja acusações sem estar embasado. E chegar aqui na tribuna e acusar pessoas de roubo é uma acusação muito grave, extremamente grave, e eu não posso permitir. E se tivesse ocorrido algum roubo, o senhor está rindo, mas se tivesse ocorrido algum roubo, não tenha dúvida que nós mesmos faríamos o que tem que ser feito. Mas não ocorreu. Como eu disse, as atas estão aqui. Está livre para as pessoas, a gente não pode copiar e distribuir, mas está livre para as pessoas virem ler. Se em algum momento o senhor achar que alguma coisa que não está aqui for mentira, ou a funcionária que quis simplesmente se vingar do doutor e tramou toda uma situação para uma vingança, achar que tem alguma coisa que não é verdade, está à disposição. Podem buscar a justiça, como sei que eles irão procurar a justiça, como vários funcionários da saúde irão procurar a justiça também, para poder se defender e poder ser retratados de uma acusação que, em momento algum, nem eu, se eu estivesse na equipe, iria permitir que fosse feito comigo. Então eu só vou ler a parte final aqui do relatório, que diz assim: após a regular tramitação e colheita dos depoimentos das testemunhas, a comissão nomeada através da portaria 421 de 2018, assim concluiu. Concluiu pela inocência dos servidores Jaime Israel e Carlos Daniel de Siqueira Coradete, sugerindo, consequentemente, o arquivamento do feito. B. Recomenda o aprimoramento do sistema e das práticas de dispensação e controle de estoque de medicamentos nas unidades de saúde do município, de modo a evitar a baixa de medicamentos para acerto de estoque, que nós sabemos que é uma deficiência. Nós sabemos, e que acontece nas Três Irmãs, que acontece no Arroio Iguaçu e que acontece aqui na sede. E estranhamente, todo esse cenário criado, montado, um dia após uma suposta ofensa que o doutor teria feito para a colega, ter se transformado numa vergonha para toda a nossa equipe. E nós não admitimos a vergonha. Junto com isso, com esse arquivamento, também nós estamos determinando que haja uma instauração de uma sindicância administrativa contra a servidora Josiane Elisa Resch Ram. Palavras ditas são palavras que têm que ser provadas, tanto por ela, que isso cabe a nós. Aqui, nessa Casa de Leis, não me cabe. Aqui nessa Casa de Leis, eu gostaria muito da Comissão de Ética da nossa Câmara, para que ela faça o que é o dever de fazer quando uma pessoa vem usar aqui uma tribuna, que, como eu disse antes, é um lugar que a gente trabalha para trazer coisas boas, onde a gente trabalha para fiscalizar atos errôneos ou errados, mas não para mentir para a população. A população não admite mais mentiras, a população não admite mais calúnias. Falta 9 minutos e 34 segundos. Eu deixo aberto para palavras, para perguntas, e me coloco à disposição para explicar qualquer situação. Vereadores, Marceleirusa, palavra.
Em primeiro lugar, prefeito, eu queria ver as imagens originais, porque no posto de saúde, o dia que foi olhada a primeira imagem, nítida, não tem tudo. Agora depois apareceu aqui no posto de saúde, tudo picoteado, apareceu só um pacotinho desse tamanho, a diferença é grande. Né? Então eu queria que você começasse lá na frente, não começa aqui atrás. Né? Vereador, se o senhor tiver disponibilidade de tempo, amanhã o senhor está convidado a vir junto comigo e junto com a secretária de saúde para nós assistirmos os vídeos. O vídeo, todos os vídeos, as pessoas aqui que já assistiram vídeo sabem, existe uma sequência de momento que ele foi gravado e que ali mostra claramente às 2h59, às 3h01, às 13h03. Existe ali no sistema que não tem o que você mudar. Está ali seguidamente os horários. E o senhor está convidado a vir assistir conosco esses vídeos. Eu estou te convidando, gostaria que o senhor dissesse sim ou não, até para isso ficar registrado aqui para as pessoas que estão nos assistindo, até para os funcionários que estão aqui, para que realmente não sobre nenhuma dúvida desse ocorrido. Então, o convite que se faz, eu gostaria que o senhor respondesse sim ou não, para a gente ir lá assistir esses vídeos. A hora que eu puder, eu vou. Uma pena a resposta, porque estamos colocando à disposição. E eu tenho meus compromissos também, prefeito. Combinamos o seguinte, o senhor marque seu horário e nós vamos nos organizar para atendê-lo. Porque esse assunto para nós se tornou prioridade. Porque a gente não admite mentira, a gente não admite calúnia e nós não vamos concordar com isso. Outra pergunta é sobre o remédio. Será que não era a pessoa, a Josiane, que dava baixa nos medicamentos lá? Como o medicamento não dava nada, a responsabilidade era dela, de dar baixa ou... né? E ela não... Infelizmente, o remédio não estava no sistema. Sim, fácil de responder também, porque tem relatórios que mostram isso. Nem todos os meses fecha relatório de medicamentos. E nós temos como comprovar relatório por relatório. Inclusive, eles estão aqui anexados, tá? De vários e vários meses, onde realmente no final do mês faltou 150, 180 comprimidos. E sempre era dado baixa de estoque. Ou por vencimento, ou porque não foi retido receita. Estranhamente, o único momento que está escrito desaparecimento de medicamentos foi no dia 9 de agosto, um dia depois dela ter se sentido ofendida pelo profissional. Única vez, os relatórios mostram, eles estão anexos aqui, que o senhor também vai poder ter acesso, e eles mostram isso. Há uma pergunta, estranhamente, remédio foi dia 8 de manhã, levado ao posto de saúde das 3 irmãs, e à tarde esse medicamento já desapareceu. Estranhamente isso, né? Se ela não deu baixa, quem é responsável do posto? Me explica isso aí. O fato de chegar de manhã o medicamento. Todas as vezes quando falta medicamento nas unidades de saúde do interior, os responsáveis pedem os medicamentos. E normalmente eles mesmos levam os medicamentos para o interior. A profissional Josiane, que também está aqui escrito essas palavras que eu vou dizer para o senhor, disse que estava conferindo o estoque, porque ela estava vindo de uma licença de 90 dias após uma cirurgia estética. Chegando no dia 8, averiguando os medicamentos, fez todos os atendimentos na unidade básica, saiu da unidade básica às 2 e pouca da tarde para buscar uma profissional colega dela, que é a Cleonice, no Arroio Iguaçu, voltou para 3 Irmãs, onde é que estavam os 2 profissionais trabalhando, atendendo pacientes, inclusive todos os medicamentos dispensados para esses pacientes que foi atendido naquele dia, também não foram dadas baixas naquele dia, porque ela voltou lá, pegou os 2 profissionais e vieram aqui para a sede para uma reunião de equipe que tinha no centro de saúde, naquele mesmo dia. E a tal famosa caixa, das caixas de roubos que tinham, estava entre ela e entre a profissional Cleonice, onde ficou visível para todos o que tinha dentro da caixa, que tinha um clareamento bucal, um aparelho de clareamento bucal e uma sacola que o doutor pega. Desse tamanho, as imagens vão lhe mostrar, quando o senhor tiver o tempo de ver, tá? Que foram os medicamentos que ele pegou como consentimento para um tratamento pessoal. Agora, o que eu estranho é a quantidade, né? A quantidade que, assim, desapareceu do dia para a noite.
Não foi do dia para a noite. 910 comprimidos que também estão citados aqui, quais são? São medicamentos que foram dados baixa de 90 dias. Porque no mês de maio não teve controle de estoque, no mês de junho não teve controle de estoque e no mês de julho não teve controle de estoque. Só foi ter controle de estoque no começo de agosto. Então, também deixo aqui a dúvida no ar, da intenção, sabendo que não tinha sido dado baixa, porque ela é a responsável pela chave de acesso que dá baixa nos medicamentos, estava 90 dias afastada por uma licença de cirurgia estética. Estranho. E justamente nesse momento estar acontecendo esse fato e expor toda uma equipe a uma ridicularidade regional, chamando eles de ladrões. Eu não acusei a equipe inteira, eu acusei 2 pessoas. Eu não acusei a equipe inteira. 2 pessoas eu só acusei. É você que está jogando a equipe inteira contra mim. Eu acusei 2 pessoas. Quando você não cite nomes de uma equipe, você citou 2 pessoas da equipe. A equipe pode ser o seu colega vereador que está aqui, que também é funcionário da saúde. A equipe pode ser a secretária, pode ser o médico, pode ser qualquer pessoa que trabalhe na unidade de saúde. Mais irresponsável ainda. Então, que tivesse dito o nome deles. Para não expor ao ridículo de uma sociedade todos os outros funcionários. Que isso pegou mal. Se tivesse dito de 2, quem seriam os 2? Eles iam responder, ia ser feita a sindicância da mesma forma. Mas teve uma exposição coletiva de todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Então não é julgar um contra o outro, é saber usar a palavra. Não é jogar palavras ao vento, que essas palavras podem ofender, podem denegrir e pode colocar o trabalho dessas pessoas, anos de concurso, anos de faculdade para poder aprender, no lixo. Da noite para o dia. São palavras ditas ao vento que tem peso, e quando ela tem peso, ela tem responsabilidade, e cada um vai ter que arcar pela responsabilidade das palavras ditas. Eu ainda vou tomar outras providências, já estou vendo no Ministério Público esse caso, inclusive eu até já fui, né? E apresentei todas as provas, né? E ele falou que essa minha condição de vereador é para seguir em frente. Importante isso, porque a sindicância, claro que nós também vamos encaminhar para o Ministério Público, porque ela deixa claro. Só que o que me chama novamente são as palavras que o senhor falou, provas. Aqui o senhor disse que o senhor não viu vídeo nenhum. Aqui, o senhor disse aqui, e assinou embaixo, o senhor não viu vídeo nenhum. Muito estranho. Agora o senhor diz em provas. Mas os vídeos, nós preservamos eles, estão todos guardados. E nos vídeos tem como fazer edições para ver se teve cortes ou não teve cortes nos vídeos. E isso nos deixa mais tranquilos ainda. Porque a gente sabe que não ocorreu cortes. Que a gente sabe que não ocorreu furto. O que a gente sabe é que houve uma má-fé muito grande de tentar, no momento político, denegrir uma equipe, denegrir um grupo, denegrir uma gestão, para poder possivelmente se apropriar de um momento para poder confundir eleitores. E isso eu acho uma vergonha, eu acho que isso é uma coisa que tem que sim ter uma retratação. E é o que todos nós esperamos, é que haja essa retratação. Porque se o problema for contra a prefeita, ou for de repente pessoal, da funcionária contra ele, resolva com a gente. Não envolva todo um trabalho de decência e não envolva pessoas que não têm nada a ver. Eu não tenho nada contra a prefeita, com ninguém, né? Agora, as imagens que minha cunhada viu no posto de saúde das 3 semanas e o que foi mostrado no posto de saúde aqui, a diferença é grande. É nítido, lá é nítido, aqui não é nítido. Como é que o senhor sabe? Ela te contou? Ética profissional é outro crime. Então, bem por isso que eu quero que a prefeita vá comigo olhar as imagens, eu vou junto. Não tem mais lá, porque as imagens têm um tempo que elas ficam, mas estão aqui preservadas. Aí que está o problema. Não. Hoje a tecnologia, ela mostra. Se houve algum corte nas imagens, vai aparecer. E eu gostaria muito que o Ministério Público tivesse acesso, porque no Ministério, mais do que nunca, no Ministério Público, vai ter as ferramentas de uma forma muito mais rápida e ágil do que a gente usa para mostrar essas imagens. Então, realmente, não me preocupo com isso, estou na maior tranquilidade, como todos eles estão na maior tranquilidade em relação a isso. E para nós só sobra a certeza que a gente pode continuar confiando na equipe, que a gente pode continuar confiando nos trabalhos e principalmente a população que está nos assistindo saber respeitar o que é verdade e o que é mentira,
já começou com uma mentira no dia 1º, e que está gravado aqui, quem assistiu o vídeo pode ver que o senhor mentiu. E o senhor escreveu aqui uma coisa, acabou de dizer antes aqui, mentindo de novo, dizendo que tinha procurado. Então são mentiras em cima de mentiras. Confirma ela que está mentindo. Considerações finais, 1 minuto. Então, novamente eu agradeço a vocês, eu agradeço a equipe de saúde que está aqui, agradeço ao nosso vice-prefeito Edson, que foi secretário de saúde também, sabe do que se faz, do que se trabalha, ao Clique Mercedes, ao Ponto da Notícia, que estão aqui sempre cobrindo todas as notícias, cobrindo tudo que acontece no nosso município, extremamente importante esse trabalho. Quero agradecer aqui os vereadores. Não vim aqui para criar polêmica, de forma alguma. Essa polêmica, ela foi criada no dia 1º de outubro, aqui, nessa tribuna. Uma polêmica com um único objetivo, que foi denegrir. E a gente não pode concordar com isso. E esse é o momento que eu estou tendo aqui para falar da sindicância. No dia 19, a secretária vai estar aqui também, tirando mais dúvidas que de repente vocês possam ter. E que nem eu falei, se de repente ficar ruim para o senhor como vereador, convide todos os vereadores para poder assistir esses vídeos. Não teria problema nenhum. Para nós é uma alegria, porque quanto mais pessoas visualizarem e ver exatamente o que aconteceu, mais pessoas vão saber o que realmente aconteceu e mais ainda sair defendendo a equipe, que é uma equipe honrada, uma equipe séria, que não precisa desse tipo de coisa, não precisa, dentro de uma unidade de saúde, tirar uma sacolinha de medicamento e ser acusado de roubo. Isso é um absurdo. Obrigada a todos vocês, obrigada a toda a equipe que está aqui. Me coloco novamente à disposição lá na prefeitura. A sindicância, ela está aqui, ela pode ser vista por todos, como eu falei, a gente não pode publicar, mas ela está aqui, pode ser vista por todos vocês, toda a equipe, e for encaminhada para o Ministério Público, indiferente onde é que for. Eu sempre digo que o Ministério Público é uma das casas mais honradas que tem também. E chegando até eles, nós ficamos ainda mais tranquilos do que o certo foi feito. Obrigada a todos.